Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Lucas, trabalho na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no setor do futebol e do futevôlei, ok? Hoje abordaremos a aula de número 42, influência da preparação física no futebol, tá? Então, vamos falar aqui do primeiro tópico, né, da influência da preparação física no futebol. A distância percorrida em atletas de futebol. Então, lá no início dos anos 50, os atletas corriam cerca de 4 quilômetros por jogo. Nos anos 60 já aumentou 2 quilômetros, né? Percorrendo 6 quilômetros por jogo. Na década de 70, onde a preparação física começou a ser incrementada nas comissões técnicas, a gente já vê um aumento significante, né? Nos anos 70, o atleta de futebol já conseguia correr 8 km, né? 8 quilômetros por jogo. Nos anos 80, chegou a marca de 9 quilômetros, e nos anos 90, a marca de 11 quilômetros por jogo, e atualmente o atleta chega a correr até 14 quilômetros por jogo. Dependendo da posição, cada posição, né, tem suas variações. Então, o lateral ele percorre mais que o zagueiro, o meia ele percorre mais que o atacante, porque as posições têm demandas diferentes dentro de uma partida, correto? Então, a preparação física ela já começou a influenciar, né, a partir dos anos 70, e nos anos 60 também, em 1966, já começou o incremento da preparação física na Copa de 66, com a seleção da Inglaterra, naquela época, que conseguiu bons resultados, sendo campeã da Copa do Mundo de 1966, e a partir disso outras seleções foram utilizando da preparação física, e assim ela foi crescendo até chegar aos dias de hoje. Então, quando a gente fala de quilometragem, né, por jogo, então, hoje, nos dias atuais, é de 13 a 14 quilômetros. Logicamente que alguns jogos, nem um desvio de padrão aí, atletas correm menos. A gente está falando aqui de uma forma geral, né? Mas aqui a gente consegue observar que 36% da partida o atleta ele passa trotando, tá? 24% da partida caminhando. Agora em verdinho, 20% velocidade submáxima. Roxo, 11% velocidade máxima. 7% deslocamento para trás. E em abóbora, 2% deslocamento com bola. É o tempo que o atleta ele fica com a bola de futebol. É apenas 2%. Né? E vale ressaltar que são essas ações de alta intensidade que decidem os jogos. Ali, a partir do verdinho, né? Da parte verde ali, 20%, são as fases decisivas, né? Na velocidade submáxima, em roxo, velocidade máxima. São importantes essas ações em alta intensidade para os atletas de futebol. Voltando no que eu já tinha falado, agora a gente vai falar da distância percorrida aqui, né? Por atletas de futebol. Então, aqui, distância percorrida aqui das zagueiras, correto? Pegando aqui uma fonte do futebol feminino, corre cerca de 10 km por jogo. Os laterais, né? As laterais, 11 km por jogo. Meias, 12 km por jogo, e atacantes, 6 km por jogo. Logicamente que isso daqui é um exemplo,
tem outros exemplos também do estudo. Esse daqui é um estudo da Revista Brasileira de Ciências do Esporte, no ano de 2011. De 2011 agora para 2020 já teve uma modificação muito grande, principalmente nas ações de alta intensidade. Ok? E agora eu vou trazer aqui para vocês um vídeo explicativo, mostrando tudo que eu já falei, mas de uma forma mais abrangente, para vocês estarem entendendo o ponto que eu quero chegar. Ok? Estamos em contagem regressiva. Dia 15 de junho começa a Copa das Confederações aqui no Brasil. A gente vai ver grandes jogadores em ação, craques e super atletas, hein, Lagoa? O futebol tem mudado muito, né, Chico? Numa reportagem especial, o Guilherme Roseguini mostra como funciona o corpo dos jogadores. Mais do que nunca, não basta ser bom de bola. Jogar futebol é fácil. Ninguém treina muito. Não é preciso ser atleta. Durante muito tempo, pensamentos assim foram repetidos por torcedores e treinadores. A gente assiste jogos antigos e você percebe a diferença grande na dinâmica do jogo. Mas a gente não tinha ideia do quanto era isso. Hoje a gente tem praticamente tudo monitorado quase em tempo real ou em tempo real. São os frutos de uma revolução que começou nos anos 70, quando pesquisadores passaram a estudar o futebol para jogá-lo melhor. A tecnologia só acelerou o processo. Atualmente, o sistema de câmeras é capaz de mapear as ações de cada um dos 22 atletas no gramado. É possível saber, entre outras coisas, por quais áreas eles se movimentam, as velocidades que alcançam e a distância que percorrem. Informações que chegam aos comandantes de clubes e seleções de elite e revelam um esporte bem mais complexo do que se imaginava no passado. Em média, um jogador percorre quase 12 quilômetros nos 90 minutos de um jogo. Não parece muito, já que no mesmo espaço de tempo, um maratonista de elite consegue cruzar 30 quilômetros, mais que o dobro. Só que o corredor segue livre, sem obstáculos, no ritmo que desejar. O jogador de futebol, não. Ele chega a mudar de atividade física mais de 1.100 vezes durante uma partida, intercalando diversos tipos de movimentos, como saltos e corridas de diferentes intensidades. É tudo imprevisível. O jogador passa 9 minutos assim, parado. Anda em campo por cerca de 3 quilômetros. Passa outros 5 trotando, numa corrida tranquila. E cumpre 3 quilômetros em altíssima velocidade, acima dos 20 quilômetros por hora. São justamente essas corridas rápidas que mais surpreendem. Os jogadores alcançam os 32 quilômetros por hora em espaços de 20 metros. Um carro popular precisa do dobro dessa distância para atingir a mesma velocidade. E o mais importante é que essa velocidade ela é repetida diversas vezes durante a mesma partida. Ou seja, ele não tem que ser só veloz, mas ele tem que ter uma resistência para manifestar essa velocidade por um grande número de vezes. Baseado nesses princípios, a gente tem que fazer um trabalho de força, tem que fazer um trabalho de potência muscular para deixar o jogador mais eficiente para executar a função de jogador de futebol. O problema é que só correr não basta. O jogador também precisa monitorar os adversários e, acima de tudo, conduzir a bola, porque é com ela que se decide o jogo, num drible, num chute ou num bom passe. E não existem tantas chances de fazer isso no futebol de hoje. Os atletas dão de 80 a 140 toques na bola em um jogo. Dos 90 minutos, eles ficam com a bola no pé por, no máximo, 1 minuto e meio. Os sistemas de marcação hoje, os sistemas defensivos, são muito mais poderosos do que há 10, 20, 30 anos atrás. Com tantas demandas, o corpo cansa. Numa partida, o profissional chega a perder até 4 quilos, gastando 1.400 quilocalorias. Um consumo de energia bem elevado, equivalente ao de um corredor durante uma meia maratona. O jogador de futebol é um mix de diferentes tipos de esporte, de diferentes tipos de atleta. Aquela velha história de que não é preciso treinar, de que qualquer um joga, está longe da realidade. Futebol pode até parecer fácil, mas não é. Então, já retomando até as aulas anteriores, onde eu falei da importância da análise de desempenho, da fisiologia, né? E esse vídeo, ele demonstra muito bem isso, né? A capacidade da preparação física hoje de monitorar os atletas, de conseguir extrair o máximo através da tecnologia, então os GPS que monitoram
todas as ações dos atletas, a parte de fisiologia, da preparação física, que consegue também, com o suporte da tecnologia, ver se o atleta vai ficar lesionado ou não, o aumento de performance, está tudo relacionado a isso. E a parte de análise de desempenho também, né? Às vezes a gente fala, pô, o futebol tá chato. Não é que o futebol tá chato, o futebol hoje ele tá muito mais estudado, então tá muito mais difícil. Se você observar, agora nesse período de pandemia, passou muitos jogos na televisão, jogos antigos. O futebol era muito mais espaçado, era muito mais lento. Hoje o futebol ele é muito mais rápido e a dinâmica do jogo mudou. Eu costumo até falar que aquele futebol que era praticado nos anos 70, nos anos 60, até nos anos 80, era um outro esporte, né? Hoje a gente vive em si um outro esporte. O futebol ele evoluiu muito e os atletas, né, como o professor Irineu Turco citou aqui, ele são um multi, né? Multi-atletas, porque o futebol ele engloba várias capacidades físicas e com isso formando um esporte muito complexo. Então, as aulas passadas foram importantes para estar passando isso, para vocês entenderem o que passa por trás do futebol, para ele estar tão intenso e tão rápido como nos dias de hoje. Muitas pessoas vão falar, mas antigamente era melhor. Não, tudo bem, eu respeito a opinião de todos, porém o futebol ele evoluiu, a ciência fez o esporte evoluir e hoje a gente tem um esporte totalmente modificado, tanto nos quesitos táticos, físicos, técnicos e mentais também, ok? Então é isso, galera. Eu agradeço vocês, agradeço por mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem nosso link no YouTube da SMEL, Ubatuba. E com isso a gente irá continuar mandando os nossos materiais para vocês estarem estudando dentro de casa. Muito obrigado.